reverentemente acompanhar a leitura da Escritura Sagrada. Marcos, capítulo 3. Verso 1. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem de mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido, uma dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Até aqui que Deus nos dê a iluminação necessária para a compreensão da sua palavra e ouvirmos a sua instrução com santo temor. Meus amados, eu gostaria de começar essa exposição lendo duas perguntas, o Catecismo Maior de Westminster, porque percebam que novamente o texto bíblico fala sobre o sábado, a exemplo do que aconteceu semana passada, a última perícope do capítulo 2 de Marcos. O capítulo 3 começa também com essa questão do sábado. Então, o Catecismo Maior de Westminster é um dos nossos símbolos de fé adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil. A Confissão de Fé de Westminster e os Catecismos Maior e Breve. Eu vou ler duas perguntas do Catecismo Maior e ler também as respostas. Perguntas 117 e 119. 117. Como deve ser santificado o sábado ou dia do Senhor, o domingo? E a resposta: o sábado ou dia do Senhor, igual ao domingo, deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias, e em fazê-lo o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto a Deus. Para esse fim, havemos de preparar o nosso coração e com toda previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. E a pergunta 119. Quais são os pecados proibidos no quarto mandamento, que é exatamente esse de guardar o dia do Senhor? E a resposta: os pecados proibidos no quarto mandamento são toda omissão dos deveres exigidos, toda realização descuidosa, negligente e sem proveito, e o ficar cansado deles, toda profanação desse dia por ociosidade e por fazer aquilo que é em si pecaminoso, e por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários acerca de nossas ocupações e recreios seculares. Nós temos outras perguntas e respostas referentes ao dia do Senhor, mas com base no nosso texto, quando Jesus perguntou, especialmente aqueles escribas e fariseus, é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado?
E nesta manhã eu queria falar de algo que é bastante perigoso, que é a dureza de coração. Você sabe que é possível estar no lugar santo, consagrado ao Senhor, no local do culto, é possível participar de todos os atos litúrgicos, é possível ouvir a pregação, é possível cantar, é possível inclusive ofertar, e mesmo assim não está adorando a Deus. É possível todas e outras manifestações exteriores, sem que esses atos tenham agradado a Deus, exatamente por causa da dureza de coração. Os escribas e fariseus estavam no lugar certo, na sinagoga, o lugar onde a palavra de Deus era ensinada, onde se faziam orações. Eles estavam no lugar certo, eles estavam inclusive com a melhor pessoa, estavam diante de Jesus. Eles viram a manifestação da graça de Deus, mas saíram dali para conspirar, por causa da dureza do seu coração. Oh, queridos, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, durante séculos, o Senhor anunciou a vinda do Messias. Desde o chamado proto-evangelho, Gênesis 3,15, até o profeta Malaquias, profeta que falou a respeito do sol da justiça e escreveu a respeito do precursor do Senhor Jesus. Então, muitas profecias a respeito do Senhor Jesus, e havia uma expectativa muito grande pela vinda do Messias. O Messias veio, como diz Paulo na carta aos Gálatas, na plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Mas quando o Messias veio, João escreveu, primeiro capítulo do seu Evangelho, verso 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. E o que é assustador, queridos, quando olhamos para um texto como este, é que aqueles que mais se rebelaram contra o Senhor Jesus foram os líderes religiosos, os estudiosos das Escrituras do Antigo Testamento. Queridos, pelo conhecimento que aqueles escribas e fariseus tinham, eles tinham condições de serem excelentes professores da escola dominical, porque eles tinham conteúdo, eles tinham o que dizer. Mas eles não tinham vida, eles não tinham temor do Senhor. Eles tinham conhecimento da letra, mas não do espírito da letra. Eles não reconheceram o Messias. Eles não aproveitaram o dia da visitação. E esses líderes, exatamente, foram aqueles que mais se insurgiram contra o Senhor Jesus, contra o Messias, mesmo vendo grandes manifestações. Uma das razões porque eles rejeitavam o Senhor Jesus é porque Jesus, prestem atenção aqui, olhe para mim, Jesus se apresentou como Deus, e eles achavam que aquilo era uma blasfêmia, mas Jesus é Deus, verdadeiramente Deus. Por exemplo, lemos no Evangelho de João, capítulo 10, versos 31 a 33, eu e o Pai somos um. E o texto continua, os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse, tenho mostrado a vocês muitas obras da parte do Pai, por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam, não é por boa obra que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. E aí, a continuação do texto, João capítulo 10, agora 37 a 39, Jesus disse, se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim, mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou
das mãos deles. Olhando aqui para o texto bíblico, queridos, Marcos 3, de 1 a 6, é uma continuação do texto seguinte. Não significa dizer que isso aconteceu no dia subsequente, mas algum tempo depois. O texto nos coloca Jesus numa sinagoga. Então Jesus estava constantemente presente na sinagoga. Jesus andava por toda parte fazendo o bem, andava pelas cidades e pelos povoados. Ele por toda parte fazia o bem, ele pregava o evangelho de Deus, como Marcos diz, capítulo 1, verso 14 e 15, ele ensinava, e como mesmo os adversários perceberam, ele os ensinava como quem tinha autoridade. O ensinamento dele era um ensinamento cheio de poder, porque ele é a palavra, ele é a revelação última de Deus, né? E o texto nos fala de um homem que estava presente naquela sinagoga, tinha uma das mãos ressequida, e é impressionante que os escribas e fariseus estavam ali só observando o que Jesus iria fazer. Na verdade, não estavam ouvindo a leitura da lei que era feita, não estavam ouvindo a exposição, eles estavam à espreita de alguma coisa, eles queriam acusar Jesus de alguma coisa. Quando eu estava estudando o texto, estava pensando aqui na congregação, e agora estou aqui diante de vocês. Por que é que você está aqui? E com que espírito você está aqui? Você está aqui para ouvir a palavra de Deus, ou está aqui para ficar... Vou olhar se esse pastor diz alguma heresia, alguma coisa. Qual é o espírito? Por que é que você está aqui? Qual foi a motivação que trouxe você até esse lugar? Os escribas e fariseus estavam no lugar certo, estavam diante da pessoa certa, mas eles tinham no coração uma atitude absolutamente equivocada. Eles não estavam ali para ouvir, para aprender, para receber a instrução do Senhor. Então vamos fazer uma breve exposição, que o texto é tão claro, é tão objetivo, não é? E eu queria chamar você agora para ficar olhando para a Bíblia, olhando para mim, acompanhando a exposição. Então esse é o nosso tema, a dureza de coração. E o primeiro ponto que eu queria destacar está aqui logo na primeira parte do verso 1. De novo, Jesus entrou na sinagoga. Então, o Marcos não diz, e nem Mateus e nem Lucas, né, os sinóticos que falam do mesmo acontecimento, não dizem qual era a sinagoga. Alguns comentaristas dizem, possivelmente Cafarnaum, porque Jesus concentrou boa parte do seu ministério e ele ensinou ali na sinagoga de Cafarnaum. Mas, queridos, aprendamos uma coisa: se o Senhor não revelou, então não vamos tentar descobrir o que ele não revelou, né? O importante é sabermos que em um determinado dia, em uma das cidades da Galileia, que essa cidade não foi especificada, Jesus estava em uma sinagoga. Segundo lugar, a parte B do verso 1, estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, né? A palavra do texto grego que aparece aqui para ressequida é a palavra referente a atrofia. Essa é a ideia. Quando você lê Lucas capítulo 6, e aí é o olhar de um médico, não é? Os médicos aqui presentes sabem muito bem, o médico tem um olhar diferente de nós outros, né? Então Lucas fez uma observação, somente ele, que era a mão direita, né? Vejam que Mateus e Marcos nem observaram esse detalhe, mas Lucas capítulo 6, verso 6, diz que era a mão direita. Também o texto não explica aqui a causa da atrofia. Não diz se era algo congênito, se foi um acidente ou fruto de uma enfermidade. Mas o texto diz que ali estava um homem que tinha uma mão ressequida, uma das mãos ressequida. Terceiro lugar, versículo 2. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Então aqui, esse ponto eu estou chamando de
os fariseus observando Jesus com más intenções. Certamente pessoas estavam ali na sinagoga para aprender, porque na sinagoga a lei era lida, orações eram feitas, era lugar também de ensino, de instrução da palavra de Deus, né? A sinagoga era a casa de reunião, e a sinagoga tinha um papel muito importante para a comunidade judaica, porque era um centro de educação religiosa e de orientação espiritual do povo. E é interessante que Jesus aproveitou as oportunidades para ensinar na sinagoga. Estrategicamente era um lugar. Durante a semana a sinagoga servia como escola, mas aos sábados eram utilizadas como local de culto para os judeus. Como eu disse, a escritura era lida e também orações eram feitas. Só para a gente ter uma ideia do que acontecia na sinagoga, eu vou ler aqui um pequeno trecho que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Paulo estava na sua primeira viagem missionária, na cidade de Antioquia da Psídia, e nós lemos aqui nos versos 13 a 16. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, esse João é este autor aqui do Evangelho, João Marcos. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, ou seja, a Paulo e a Barnabé: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, vejam que havia um certo barulho ali, não é? Fazendo um papel de silêncio, disse: israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. Então, queridos, só para a gente compreender, e Jesus sempre muito sábio, aproveitando as oportunidades para anunciar o Evangelho de Deus, depois do templo de Jerusalém, a sinagoga era o espaço religioso mais importante para os judeus, né? E o que era muito proveitoso também, porque o povo tinha acesso aquelas dependências da sinagoga. Então olhe para o texto, verso 2, ali estavam os fariseus. Olhando o texto de Lucas, capítulo 6, Lucas diz também que estavam ali os escribas também, escribas e fariseus. E eu quero chamá-los aqui de observadores críticos, ali estavam eles, né? Então percebam, e por que eu estou enfatizando isso aqui para todos nós, né? Porque, queridos, para os escribas e fariseus, a religião era ritual. Eles faziam isso mecanicamente, né? E o perigo que nós corremos de fazermos do culto um mero ritualismo, queridos. Vamos levantar, vamos cantar. Vamos sentar, vamos levantar. Vamos cantar, vamos ler. Vamos ler alternadamente, vamos ler em uníssono. Fazermos isto apenas ritualisticamente, né? Quando na verdade nós deveríamos, vamos cantar para exaltar e bendizer o nome do Senhor. Vamos cantar para que nos instruamos mutuamente. Vamos cantar verdades da palavra de Deus, para que este cântico leve edificação. Vamos ler a Bíblia com toda a reverência, com santo temor. Vamos orar com a convicção de que nós temos o privilégio de comparecer junto ao trono da graça. Queridos, é tão diferente quando temos essa consciência, mas é possível fazer tudo certinho, liturgicamente. Somos uma igreja histórica, uma igreja confessional, nós somos uma igreja ortodoxa, mas é possível fazer tudo isso e não agradar a Deus. É possível fazer tudo isso e Deus dizer, como disse nos dias do profeta Isaías: estou cansado dessas coisas. Quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios?
Aqueles da minha idade, lembram-se quando nós éramos levados desde pequenininhos à casa do Senhor? Lembram-se de um versículo que a gente aprendia? Guarda os teus pés quando... Ó, quanta gente da minha idade aí, né? Guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor, né? Eu me lembro bem, olha o meu coração pecaminoso, né? Eu pequenininho ainda, eu pensava, mas como é que eu vou botar onde meus pés? Não é verdade, né? Além de coração rebelde, não era muito inteligente, né, irmãos? Eu ficava pensando, e depois eu fui aprendendo, né? A questão da reverência, né? Quando Deus disse a Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra onde estás é terra santa, né? Ó, queridos irmãos, não é que esse lugar aqui seja... Porque o templo do Espírito Santo somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas esse edifício foi edificado e ele foi consagrado para o culto ao Senhor. Então, tudo deve ser feito reverentemente para a glória de Deus, né? Mas para aqueles escribas e fariseus, a religião era ritual. Eles simplesmente obedeciam a determinados regulamentos e normas. Eles frequentavam um local onde as escrituras eram lidas, porém faltava a eles vida, piedade, temor de Deus, verdadeira adoração, verdadeiro temor de Deus. Eles eram religiosos, sim, mas não eram adoradores. Eram religiosos, mas não eram adoradores, né? E o texto diz que naquele dia, como em outros dias, eles não estavam ali para adorar, para ouvir a palavra de Deus, para aprender. É impressionante, querido, Jesus estava ali, o Messias prometido. Deus havia enviado o seu Filho, Jesus estava ali. O seu ensino sempre foi verdadeiro, o seu ensino foi poderoso, o seu ensino foi rico. Ele ensinava e pregava o Evangelho de Deus. Imaginem, queridos, ouvir Jesus falar, ensinar. Ele sendo Deus, ele sendo o Verbo de Deus, a palavra de Deus, a revelação última de Deus. Mas olha o perigo aqui, esse é um alerta para mim e é um alerta para você. Eles estavam ali observando tudo. Eles não tinham nenhuma disposição para aprender. Na verdade, a presença deles era uma presença intensa, porém maldosa e raivosa. Eles estavam ali esperando um deslize do nosso Senhor Jesus. É impressionante também, queridos, que eles viram um homem de mão ressequida, mas eles não tiveram a mínima compaixão. Eles viram aquele homem de mão ressequida, mas eles viram no homem uma isca, uma armadilha para pegarem Jesus no flagra. Na verdade, eles estavam ali olhando para aquele homem e olhando para Jesus, olhando para o homem e olhando para Jesus. Eu quero ver se ele terá a ousadia de curar esse homem, porque hoje é sábado. Quanta insensatez, queridos irmãos. E quando nós olhamos para os nossos dias, quanta insensatez feita em nome do Senhor. Falsos pregadores, pregando um outro evangelho, usando o nome do Senhor, usando a palavra de Deus para fins escusos, usando a palavra de Deus para os seus próprios interesses. A dureza do coração. É impressionante, queridos. Eles queriam um motivo para acusar Jesus. Olhem a malignidade do coração humano. Externamente, eles fingiam proteger o sábado. Mas, na verdade, eles estavam esperando Jesus quebrar as tradições humanas para que eles o desacreditassem. Mas em quarto lugar, vamos ver versos 3 a 5. Se os escribas e fariseus estavam ali com más intenções, esse quarto ponto é a santa intenção do Senhor Jesus.
Vamos ler comigo, queridos. Leiam comigo, versos 3 a 5. Vamos ler bem bonito para a glória de Deus. Vamos lá. Jesus disse ao homem de mão ressequida: venha aqui para o meio. E ele lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é Deus. Queridos, os escribas e fariseus não disseram nada. Estavam apenas observando, maliciosamente observando. Mas Jesus se dirigiu a eles, porque Jesus é Deus. Jesus sonda mente e coração. Ele sabe o que estamos pensando. Ele sabe o que haveremos de pensar ainda, se tivermos oportunidade. Ele sabe das nossas intenções, Ele nos conhece. Não dá para enganar o Senhor. É possível enganar a igreja, é possível enganar os amigos, é possível enganar a família, mas é impossível enganar a Deus. Deus conhece. Deus não se impressiona com palavras. Deus não se impressiona com voz impostada. Deus não se impressiona com aquilo que é exterior, porque o homem vê o que é exterior, mas Deus vê o coração. E Jesus é Deus, e Ele estava ali, e Ele conhecia todos aqueles, as más intenções dos escribas e fariseus, e razão pela qual Ele se dirigiu a todos eles com essa pergunta instigante: é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? E eles ficaram calados, né? Jesus era maravilhoso, né, nessas ações, né? Porque Ele deixava aqueles ímpios sem alternativa, né? Se eles dissessem é lícito fazer o bem, vão dizer, então nós estamos quebrando o sábado também, né? Se dissessem que não era lícito fazer o bem, o que é que vão pensar de nós, né? Eles ficaram em silêncio. Mas o que é maravilhoso, eu quero olhar para Jesus, olhar com vocês, que é o que nos importa. Olhando para esses escribas e fariseus, devemos fazê-lo como um alerta, porque nosso coração também é enganoso e desesperadamente corrupto, e nós carecemos da misericórdia de Deus, queridos, porque nós não queremos ser tidos como zombadores de Deus. Mas o que importa para nós agora é colocar os nossos olhos em Jesus. Vejam, apesar de estar sendo ali vigiado maliciosamente, Jesus não abriu mão do seu propósito para mostrar bondade àquele homem. Então Ele decidiu curar o homem naquele dia. Ele poderia ter esperado para curar aquele homem no dia seguinte, não é verdade? Ele é Deus, Ele é Senhor do tempo. Mas Ele decidiu curar o homem naquele dia porque Ele tinha uma santa intenção. Jesus queria, além de manifestar o coração corrompido daqueles escribas e fariseus, Ele queria confrontar as restrições antibíblicas e inventadas pelos rabinos. Tem um texto de Lucas que fala do mesmo acontecimento, versos 8 a 10, diz assim Lucas 6, mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem de mão ressequida, levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles, vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem, estenda a mão. E assim o fez. E a mão lhe foi restaurada. Deliberadamente, soberanamente, Jesus decidiu não adiar a cura daquele homem. Intencionalmente e em santidade, Jesus curou o homem no dia de sábado. E é interessante olhar para o texto, a gente não percebe nenhuma palavra
da parte do homem de mão ressequida. O texto não diz que ele tenha dirigido qualquer palavra a Jesus, não há qualquer indicativo de que ele tenha dito e pedido para ser curado, não é? Eu estava lendo uma literatura, não é? Uma referência a uma literatura apócrifa, e essas literaturas apócrifas, obviamente, nós não as consideramos inspiradas, nós apenas lemos para obter alguma informação, né? E nessa literatura apócrifa dizia que aquele homem era um pedreiro, e ele então precisava trabalhar, precisava ganhar o pão de cada dia, e ele então, na sua necessidade, suplicou a Jesus. Mas aí eu fecho parênteses, a Bíblia não diz isso, queridos irmãos, né? Então o homem não dirigiu a Jesus palavra nenhuma, foi Jesus quem se dirigiu a ele e pediu que ele se levantasse, que ele fosse ao meio. E então, quando Jesus fez essa pergunta sobre o que era lícito ou não, todos ficaram em silêncio. E eu queria fazer aqui 3 observações. Primeiro, Jesus expôs a natureza ilegal das restrições e das tradições extra-bíblicas. Porque a lei do Antigo Testamento ensina a fazer o bem e não o mal. Queridos, como nós precisamos tomar cuidado para não acrescentar regras e coisas que não estão nas Escrituras Sagradas, né? As Escrituras Sagradas são regra de fé e de prática. A única regra de fé e de prática de que precisamos são as Escrituras Sagradas. Segundo, Jesus também expôs a insensibilidade deles diante do sofrimento e da dor. Na verdade, eles estavam ali, aqueles escribas e fariseus, mais interessados em encontrar um motivo para acusar Jesus do que em ajudar aquele homem. E terceiro, Jesus expôs a hipocrisia deles. É incrível, queridos, e prestem atenção aqui no que é hipocrisia, né? Como a hipocrisia é uma coisa asquerosa, né? Aqueles homens autoproclamadores da defesa da guarda do sábado, secretamente estava torcendo para que Jesus quebrasse o sábado, segundo a regra deles. Olha que coisa, isso é hipocrisia, né? Mas nós queremos ficar com o Senhor Jesus, o seu olhar compassivo, sua natureza graciosa, o seu poder para curar, porque Ele é o Criador de todas as coisas, do nada Ele fez todas as coisas. Nós queremos olhar para o Senhor Jesus, e nós como cristãos, nós queremos seguir o Senhor Jesus. Nós não queremos e nem devemos ser seguidores dos escribas e fariseus, nós devemos ser seguidores do Senhor Jesus, queridos. E em último lugar, verso 6, o último ponto, que eu estou chamando aqui de conspiração. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Vejam mais uma vez aqui uma evidência da dureza do coração, isso é um alerta para todos nós. Eles viram a cura, mas não creram. Porque era evidente, diante de todos, aquele homem tinha uma mão atrofiada. Lucas diz, era a sua mão direita, todos estavam ali vendo. E o homem, quando levantou a mão foi curada imediatamente. Eles viram a cura, eles não glorificaram a Deus, eles não creram, pelo contrário, o ódio aumentou no coração. Lucas 6, verso 11 diz, mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Eles não disseram, hoje vimos sinais, hoje vimos milagres, esse é o Messias prometido. Nada disso, eles saíram dali mais cheios de ódio. Uma pergunta, quando você se congrega com o povo de Deus, depois do culto, como é que você sai? Como é que a gente sai? Eles saíram dali cheios de ódio, conspirando. Eles estavam irritados,
porque eram orgulhosos e a sua autoridade tinha sido questionada publicamente. Eles não creram em Jesus. A sua confiança estava em suas obras de justiça, em seus merecimentos, era nisso que eles criam. E agora vejam que é impressionante, né? Herodianos não se davam com os religiosos. Eu não vou falar muito sobre os herodianos, porque não é importante nesse momento. Mas os herodianos eram políticos e religiosos. E aqui fica um alerta: cuidado com os políticos que falam no nome de Jesus, citam a Bíblia, mas eles só têm interesses políticos, eles querem o seu voto, eles querem ganhar sua alma, mas eles não têm nenhum compromisso com o Evangelho. Cuidado com esses. Esses estão entre os mais perigosos. Os que usam o Evangelho, os que usam a palavra, os que falam de Jesus, mas eles não têm o temor de Deus, são ímpios mundanos, eles querem o seu voto, eles querem ganhar a eleição. Cuidado com eles. Os herodianos eram irreligiosos, mas eles eram aliados de Herodes e eles queriam estar sob a autoridade de Roma, eles queriam o poder. Mas vejam, os escribas e fariseus, os religiosos, se aliaram aos irreligiosos e conspiraram juntos. Na verdade, os herodianos estavam incomodados com a popularidade do Senhor Jesus. Porque Roma tinha um aspecto interessante. Roma permitia que todos adorassem, que todos praticassem a sua religião, mas Roma não tolerava qualquer movimento que viesse a ameaçar a ordem. Então é por isso que os herodianos se uniram, preocupados com a popularidade do Senhor Jesus. Interessante que esses dois grupos antagônicos encontraram um inimigo em comum: o Messias prometido, o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor. Mas eles não o reconheceram. Concluindo, queridos irmãos, e eu quero que você saia daqui não olhando para os herodianos, não olhando para os escribas e fariseus, mas olhando para o Senhor Jesus. Como Jesus é diferente. Ele estava ali naquela sinagoga para agradar ao Pai. Ele estava ali para proclamar o Evangelho de Deus. Ele estava para ensinar a sã doutrina. Ele estava ali para fazer o bem. Ele estava ali cheio do Espírito Santo. Estava cheio de compaixão pelo povo. Ele curou aquele homem. Ele é Deus, Ele é o Criador. Esse é Jesus, e é o Jesus a quem adoramos, a quem professamos. E sejamos fiéis seguidores do Senhor Jesus, queridos. Olhemos cada vez mais para Ele, aprendamos cada vez mais dEle e proclamemos as virtudes dEle, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, queridos irmãos, o texto diz algo aqui que eu queria chamar a atenção no verso de número 5, nessa conclusão. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido. Na verdade, a palavra aqui de indignado é irado. Jesus ficou irado. Tem uma versão até que fala que Jesus ficou com raiva, né? A ira de Jesus e a raiva de Jesus não é como a nossa, é uma ira santa. A ira de Jesus se manifesta por causa da incredulidade, da dureza de coração. Então, o texto está dizendo que Jesus ficou fortemente aborrecido por causa daqueles ritualistas. Jesus estava enfurecido por causa daquele coração duro, daquele coração gerado. Mas Jesus é tão cheio de graça e misericórdia que a sua ira foi temperada com uma tristeza. Porque uma versão diz que ele ficou condoído. Ele ficou irado e ficou entristecido. Ele ficou irado por causa da dureza do coração, por causa da incredulidade, mas ele ficou entristecido. Ele ficou condoído por causa da insensibilidade espiritual daquele povo e por causa da obstinação daquele povo.
A ira de Jesus é uma ira totalmente altruísta, né? Diferente do ressentimento dos escribas e fariseus, que era um ressentimento egoísta. A ira de Jesus é muito bem explicada. Não é sem razão que Jesus, quando entrou em Jerusalém, na sua entrada triunfal, e ele olhou do alto para a cidade de Jerusalém, ele chorou. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Ó, queridos, eu fico pensando aqui no olhar do Senhor Jesus sobre a cidade do Recife. E ele fica irado, e ele fica indignado por causa da incredulidade, do ocultismo, da idolatria, do paganismo, da permissividade, da promiscuidade. Ele olha também para os religiosos e ele vê tanta hipocrisia no meio dos religiosos. Ele olha e ele vê tantas pessoas usando o seu nome. Mas ele diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu quero lhe dizer hoje, em nome de Jesus, há um salmo que diz que o Senhor Deus sente indignação todos os dias. Todos os dias ele fica irado. Mas a Bíblia fala também que o Senhor é cheio de eterna misericórdia. E eu quero dizer para você que me ouve hoje, que ainda tem o seu coração endurecido, você que está aqui, você que está acompanhando virtualmente, tem um coração endurecido, que o Senhor é poderoso para quebrar esse coração endurecido. Assim como Ele fez com o homem da mão ressequida, aquela mão atrofiada, com o poder da sua palavra, Ele curou aquele homem plenamente. Jesus é poderoso para pegar um coração de pedra e fazer um transplante espiritual, e fazer desse coração um coração de carne. Jesus é poderoso para mudar a vida. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, porque o Senhor está irado, indignado, mas ao mesmo tempo condoído. O Senhor está indignado, irado, mas ao mesmo tempo entristecido por causa da dureza de coração. Mas como eu disse há algumas semanas, Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, aplicando agora o nosso texto, primeiro olhando para aqueles fariseus novamente, que estavam vendo aquele homem, e Jesus, conhecendo o coração deles, perguntou: é lícito fazer o bem ou o mal no dia do sábado? Estava lembrando aqui aquele texto de Gálatas, capítulo 6. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente, especialmente aos da família da fé, mas façamos o bem a todos. Queridos, falei também há alguns dias sobre o jejum que agrada a Deus e enfatizei Isaías capítulo 58, mostrando que é possível o ritual sem a piedade. Isso não agrada a Deus. Isaías capítulo 1 também, adoração no sentido litúrgico, reunião, cânticos, observação dos dias, sacrifícios, ofertas, festas, mas não havia culto, apenas cerimônias e rituais religiosos, porém sem vida e sem piedade. Segundo, Jesus ficou indignado e entristecido. Isso nos traz à memória o texto de Romanos, que diz: considerai a bondade e a severidade do Senhor. Ele é cheio de compaixão. E Jesus, quando olhou para aqueles incrédulos, entristeceu-se, porque ele sabe muito bem que a condenação eterna aguarda aqueles que não creem, aqueles que não se arrependem. É bom lembrar que a ira do Senhor foi momentânea, a tristeza, o pesar profundo do Senhor foram contínuos e permanentes e continua ainda. Então hoje é um dia de consagração a Deus,
Ó Senhor, eu quero viver para o louvor da tua glória. Hoje é um dia de arrependimento, de mudança de vida, de abandono do mundo, da mera religiosidade. Eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero ser um adorador para a glória de Deus. Que seja assim, queridos, em nome de Jesus. Amém, amém.